Olá, alunos do primeiro ano B, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos abrir o nosso livro lá na página 186 e faremos até a página 188. Vamos trabalhar o assunto palavras com an, em, in, on, Vamos à explicação. Vamos aprender o som da letra N antes das consoantes e no final das palavras. Temos aqui um panfleto ou folheto falando sobre a doença dengue. Este folheto é um informativo do governo de Pernambuco, não é do nosso estado. Temos aqui a frente do folheto e aqui o verso que é atrás do folheto. E temos algumas informações sobre essa doença. Vamos ouvir. Vira, vira dengue. Vamos virar esse jogo. A dengue é uma doença perigosa, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Pode aparecer de forma branda, a dengue clássica, ou grave, a dengue hemorrágica. E em alguns casos pode até matar. É por isso que o governo conta com a sua ajuda para acabar com os focos do mosquito. Se cada um fizer sua parte, Pernambuco vai virar o jogo contra a dengue. Fique atento! Os sintomas mais comuns da dengue são febre, dores no corpo, principalmente nas articulações, dor de cabeça, dor nos olhos, podem aparecer manchas vermelhas na pele. Podem ocorrer sangramentos em alguns casos, sendo mais comum na gengiva. Aparecendo qualquer um desses sintomas, procure o posto de saúde mais próximo. Vamos virar esse jogo. O mosquito da dengue se reproduz preferencialmente em água limpa e parada. Por isso, para acabar com a dengue, não basta matar o mosquito. É preciso observar os objetos que podem se transformar em focos. Siga essas dicas e evite que a dengue apareça em sua casa. Vire as garrafas e latas velhas. Não deixe a água acumular. Não acumule água em pneus, baldes e garrafas. Não deixe as calhas de água entupidas. Mantenha bem tampados tonéis e caixas d'água. Encha de areia os pratinhos de vasos de planta. No combate à dengue, precisamos de você. Cuidado, a dengue pode matar. Para denunciar focos do mosquito, ligue 0800 28 15 656 ou acesse www.dengue.pe.gov.br. Este folheto informativo é lá do estado de Pernambuco, mas estas informações servem para nós também, pois a dengue está presente em todo o Brasil e ela é uma doença muito perigosa e todos nós devemos ter cuidados para que ela não se desenvolva. Veja a palavra dengue. A palavra dengue possui o padrão silábico que iremos trabalhar hoje, vogal mais consoante. Temos a vogal E mais a consoante N, formando o som em. Veja, em. Dengue. O em faz parte do padrão silábico que vamos aprender agora. An, em, in, on, O uso do M ou N antes das consoantes. De acordo com as regrinhas da língua portuguesa, antes de P e B, devemos usar a letra M, assim como aprendemos nas aulas passadas. Em outras palavras, com outras consoantes, usamos a letra N. Quando juntamos A mais N, temos o som AN. Exemplos de palavras. No início da palavra, anjo. No meio da palavra, balança.
No final da palavra, Tarzan. Quando juntamos E mais N, temos o som EN. Exemplos de palavras. No início da palavra, envelope. No meio da palavra, pente. E no final da palavra, can. Quando juntamos I mais N, temos o som IN. Exemplos de palavras. No início da palavra, índio. No meio da palavra, princesa. No final da palavra, Calvin. Quando juntamos O mais N, temos o som ON. Exemplos de palavras. No início da palavra, onça. No meio da palavra, fonte. No final da palavra, plâncton. Quando juntamos U mais N, temos o som Exemplos de palavras. No início da palavra, ungir. No meio da palavra, mundo. No final da palavra, cajum. Vamos para as atividades. Questão de número 1. Escreva o nome da doença que aparece no folheto. Então, lá no início da aula, nós lemos um folheto informativo falando sobre uma doença muito perigosa. Que doença é essa? Transmitida por um mosquito. Então, você vai voltar ao texto, vai ler novamente, se necessário, e escrever o nome dessa doença. Questão de número 2. Com a ajuda de seu responsável ou de seu professor, circule no texto as respostas às perguntas a seguir. Então, você vai voltar lá no texto e vai responder as seguintes perguntas diretamente no texto, circulando lá no texto. Letra A. O que é a dengue? Letra B. Como a dengue é transmitida? Letra C. Quais são os tipos de dengue que existem? Letra D. O que a dengue pode chegar a fazer? E letra E. Para que o governo precisa da sua ajuda? Então, todas essas respostas você vai circular lá no texto. Questão de número 3. Converse com seu professor sobre o texto e escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Que gênero de texto é esse? Então, lá na explicação, lá no início, antes de ler o texto, já foi falado qual é esse gênero de texto. É o gênero folheto ou panfleto, que é um texto informativo. Letra B. Qual é a função desse tipo de texto? Letra C. Quem confeccionou o panfleto da dengue? Estas informações também estão inseridas na explicação do texto. Então, você poderá voltar ao vídeo, se necessário, para responder a essas questões. Questão de número 4. Copie do folheto informativo sobre a dengue os sintomas mais comuns da doença. Então, lá no folheto informativo, traz estas informações e um dos sintomas da dengue é a febre. Quais são os outros sintomas? Então, você vai voltar lá no folheto informativo e copiar os outros sintomas. Questão de número 5. Represente, por meio de desenho, alguns cuidados necessários para acabar com a dengue. Um dos cuidados que devemos ter é fechar a tampa da caixa d'água, manter ela sempre fechada. Quais são os outros cuidados? Então, neste espaço, você poderá fazer o desenho sobre esses cuidados necessários para acabar com essa doença que é a dengue. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijo! Tchau!